A paz do Senhor a todos os irmãos da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estar ministrando aqui a pré-aula da lição 5 da revista da Betel, tá? Do segundo trimestre. E essa lição ela tem por título A Necessidade da Reconexão entre o Ser Humano e o seu Criador. Se você está pesquisando sobre esse assunto para preparar uma pregação, essa aula também serve para você. É uma aula para professores de escola dominical, mas essa aula também serve para você que está pesquisando, está querendo aprender mais sobre esse assunto do ser humano de volta para Deus, do plano de salvação. Nós estamos explanando nessa revista sobre Gênesis e como foi a queda e como agora essa lição já está entrando na parte da reconexão do ser humano, já é lição 5, já está entrando na parte da reconexão do ser humano com Deus. Nós vamos aprender aqui assuntos, como eu já disse, sobre o plano geral, uma visão geral do arcabouço do plano da salvação. Vamos passar aqui por Israel, desde a queda de Adão, né, até a volta dos filhos de Adão, voltando aos poucos para a direção de Deus. Falando de Abel, aí, de Enoque, e assim vai. Então, Enos, que começou a cultuar a Deus, e a gente vai vamos chegar até Apocalipse, talvez falando aí sobre o plano da salvação e como o ser humano tem essa necessidade de reconexão com Deus, de volta para Deus. Então, a minha oração é que sua aula aí de professores seja uma bênção, seja cheia da presença de Deus, que haja uma atmosfera de revelação, de entendimento da palavra enquanto você dê a aula, e que o Senhor envie as pessoas, porque se tem uma coisa que o povo está carecendo nesses últimos dias, de dificuldade, de apostasia, da palavra do Senhor bem aplicada, com fervor, com graça, com amor a Deus e ao próximo no coração, uma palavra bem aplicada de acordo com a necessidade do ouvinte. Então, a necessidade da reconexão entre o ser humano e o seu Criador. O título já nos diz algo importante. Existe uma necessidade. Eu quero dizer que ainda existe. No sentido geral, falando de humanidade, essa reconexão já foi provida e Deus ainda está provendo essa reconexão e trazendo muitos a Ele. Num sentido individual, essa necessidade de reconexão com Deus é diária, mas estamos aqui falando no sentido principalmente dos que estão perdidos. Eu vou mostrar aqui mais sobre o assunto. O texto áureo dessa lição está em Jeremias 29:13, que diz: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Na verdade aplicada, está assim. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus se revelando e chamando o ser humano ao arrependimento, visando a restauração da comunhão com Ele. Os objetivos dessa lição sempre são 3, né? E o primeiro é mostrar a busca do homem para se reatar com Deus, destacar que o homem não vive bem longe de Deus, e ressaltar que Deus provê os caminhos de volta para Ele. Então, são os três objetivos dessa lição. Então, aqui o texto onde essa lição está baseada, o texto de referência é Gênesis 4, que eu vou ler aqui, do 1 ao 2 e depois do 25 ao 26. E aí conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. No 25 diz assim: E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, esse texto aqui eu aconselho a todos vocês que estão preparando a aula a ler o texto todo, Gênesis 4 todo. Na verdade, você que é professor, eu sempre aconselho também o professor a entrar na leitura do livro junto com a lição. Se a lição é sobre Gênesis, leia Gênesis, o livro bíblico todo, nem que seja de forma panorâmica, é uma leitura rápida para você se situar. Toda vez que entrar uma nova lição, você já está com um texto bíblico na mente. Então,
vamos entrar aqui na introdução da lição, que eu vou fazer a introdução aqui e falar mais algumas coisas. E esta lição tem por objetivo mostrar que Deus não abandonou o homem, mesmo depois de pecar. Em toda a história do Antigo Testamento, vemos o desenvolvimento do plano divino para resgatar o ser humano e as diferentes respostas deste ao Criador. Na introdução, nós já vemos aqui ele falando sobre o que ele vai mostrar. Ele vai falar sobre o plano de Deus para resgatar o homem. Nós vemos, já tiramos dessa lição, da lição passada, que o homem, quando pecou, ele perdeu tudo, praticamente tudo, do que Deus tinha dado a ele, de domínio. Nós citamos aqui o domínio, citamos o domínio sobre a terra, sobre as árvores, sobre o mar, sobre os animais e a comunhão com o próximo. Você vê que quando o pecado entrou, tudo que era de domínio, por exemplo, foi invertido. Hoje, por exemplo, nós vemos aí o que antes era para o homem dominar, que são as árvores do campo, hoje as árvores dominam os homens. Como assim? Você vê, por exemplo, a maconha, a cocaína, são plantas, são árvores, são plantas, no sentido geral de falar, né? E hoje você vê muitos homens sendo dominados por essas plantas, entendeu? Então, o domínio, toda vez que o homem se enreda no pecado, o domínio é invertido. O domínio é invertido, ou coisas que não eram para ser de domínio acabam gerando domínio. Por exemplo, Deus não fez o homem para dominar sobre a mulher, não. Deus fez o homem para viver com a mulher em paz, em comunhão com o seu próximo. Quando o homem pecou, ele lançou, dentre todas as coisas que Deus foi falando ali, corrigindo eles, uma das coisas que Deus lançou, uma das maldições foi: você vai dominar sobre a mulher. A mulher, ele disse, na verdade, para a mulher: o seu desejo será para ele, e ele dominará sobre ti. Então, o que antes era para viver de uma forma saudável, se tornou uma forma de dominação. Até nisso. Hoje em dia nós vemos, por exemplo, o feminismo, que quer até inverter esse domínio, que é colocar a mulher dominando sobre o homem, que também desagrada a Deus, não é o plano divino, não é o plano original de Deus. Nós vemos, por exemplo, que Deus, ele sempre tem um plano principal, tanto para a raça humana quanto para o indivíduo. Deus tem um plano principal. Eu estudo administração de empresas e uma coisa que a gente estuda é o planejamento estratégico. O planejamento estratégico envolve, desde a criação de uma empresa, de um novo processo na empresa, de produção ou coisa assim, envolve um plano principal, um planejamento estratégico principal. Só que quando a gente já faz o planejamento estratégico, nós já criamos, dentro daquele planejamento estratégico, outros planos adjacentes ali, a fim de corrigir já automaticamente possíveis erros que possam vir a acontecer durante o processo. Ainda não aconteceu, nós estamos planejando o plano principal e já planejamos, junto com aquele plano principal, outros planos para contornar caso aconteça algum problema na linha de produção ou coisa assim. Nós não fazemos outro plano principal. E assim é Deus. Deus, ele tem um plano principal para a humanidade. Ele tem um plano principal para a sua vida também. Então, toda vez que você sai do plano original de Deus, Deus ele não cria um novo plano para a sua vida. Ele cria um plano adjacente ali para te trazer de volta ao plano original dele para a sua vida. Assim é no contexto da humanidade também. A Bíblia diz que o Cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Já era plano de Deus. Deus não criou um plano, Deus não fez, a gente vai entrar aqui no plano geral da salvação, mas antes eu já quero dizer que Deus ele não foi surpreendido quando o homem pecou e agora eu tenho que bolar um plano, vou entregar o meu filho para morrer por eles, para resgatar. Não, ele já sabia que já seria assim. Isso já era o plano principal de Deus, já era o plano principal. Deus ele sempre vai fazer de tudo para nos fazer voltar de volta ao plano dele, ao plano principal. Ele cria outros planos menores para nos fazer corrigir a rota e voltar ao plano principal dele. Por exemplo, é assim também na questão é muito falado entre nós, no nosso meio cristão,
sobre uma nova unção, receber de Deus uma nova unção, mas não é da vontade de Deus que nós recebamos uma nova unção. A vontade de Deus é que nós conservemos a unção que Ele nos deu. Deus não quer que a gente viva recebendo novas unções. A gente tem que aprender a guardar o que Ele nos dá. Quando a gente guarda a unção de Deus, mantém o que Ele nos deu, não é necessário Deus ficar nos dando novas unções. Isso é um termo muito usado no meio evangélico. E você, professor, cabe a você esse entendimento de plano original da salvação para passar para os alunos. E eu quero entrar aqui, antes de entrar na lição, eu quero entrar sobre todo esse desenvolvimento. Eu não vou ficar lendo a lição toda, e eu quero entrar sobre esse desenvolvimento do plano original. O problema sempre está no ser humano, nunca em Deus. O problema sempre está no ser humano, nunca em Deus. Deus sempre proveu o caminho de restauração, sempre proveu o caminho de volta para Ele. Porém, o homem, ele é inconstante. Ele é inconstante. Nós vemos, por exemplo, em Oséias 6, eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta em Oséias 6, um texto muito conhecido, tem hinos famosos sobre isso, e é muito citado porque é dito assim, aquela parte, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso é muito citado, principalmente em cultos de ensino. O texto estava aberto aqui em Oséias 6, mas eu fechei a Bíblia sem querer na hora que eu peguei. Então, abrindo aqui de novo Oséias 6, eu vou ler do 1 para vocês verem como é que o problema está no ser humano. E esse texto, muita gente não se atenta que esse texto não se trata de algo, de uma fala verdadeira. Não se trata de uma fala verdadeira. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É uma fala mentirosa. Eu vou mostrar aqui. Porque muita gente nunca se atentou por isso aqui. Não que nós não devamos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor, mas nesse texto aqui o contexto nos diz do quem estava falando isso. Por exemplo, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Você vê que quem está falando aqui é o povo de Israel. O povo de Israel está nessa fala, está falando isso. No 2, depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Olha que oração bonita que o povo de Israel estava fazendo, que palavras bonitas estavam falando para Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá com a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Aí vem a resposta de Deus. Até aqui foi fala de Israel. Aí você vê a resposta de Deus. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso vos abati pelos profetas, e o texto continua. Você vê que a oração é linda, e inclusive é muito citada por nós até hoje. A oração do povo de Israel é linda. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, fez a ferida e ligará. Conheçamos e prossigamos conhecendo ao Senhor. Então, a oração é sensacional, são palavras lindas. Mas Deus fala na cara deles: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como o orvalho como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada que cedo passa. Você já acordou de manhã e viu aquela neblina, aquele orvalho, aquela cerração? Não sei como se chama aí na cidade, no lugar do país que você está vendo. Isso tem vários nomes, né? E de manhã você acorda e vê aquela cerração, aquela neblina. E quando o sol surge, vai subindo, aquilo dissipa, some. Toda aquela neblina some. Assim Deus estava comparando a beneficência, a volta, o arrependimento de Judá, de Efraim. Deus estava falando: o arrependimento de vocês não dura quase nada. A decisão de vocês de se voltarem para mim, você vê que a gente está dentro da lição, eu citei isso pelo fato do problema estar sempre no homem. Deus proveu o caminho de volta, mas é o homem que às vezes não aceita, ou quando aceita, dura pouco. Deus, ele sempre proveu o caminho de volta. Então, quando o homem pecou, ele perdeu várias características, tipo domínio, tipo a terra abençoada, tipo uma boa relação com o próximo.
ele perdeu uma boa relação consigo mesmo, ele perdeu a relação com Deus. Foram tudo coisas que o homem perdeu quando caiu em pecado. Então, Deus ele vai e provê, através do seu Filho, uma volta. Inclusive, eu quero deixar aqui para você, professor, ou você que está preparando uma pregação, uma revelação bíblica. Muita gente ainda não sabe, isso não é algo muito conhecido, mas Deus ele já deixou na genealogia de Adão, principalmente da linhagem de Sete, ele já deixou na genealogia de Adão uma profecia sobre a vinda do Cristo para nos trazer de volta. Eu quero ler com vocês aqui essa profecia, muita gente não conhece. Você que pula genealogias aí, né? Eu já fiz um pouco disso também, eu gostava de ler, mas não entendia muito bem o para que servia, e você vê que Deus ele escondeu, e tem outra genealogia que tem planos escondidos. Deus escondeu o plano principal da salvação na genealogia de Sete, na genealogia de Adão. Eu vou mostrar aqui para vocês. A genealogia é uma coisa que demorou anos para ser feita. Se a gente pegar todos os significados dos nomes de Adão até Noé, entra essa profecia. E se acrescentar a profecia que o pai de Noé proferiu quando teve Noé, ainda fica mais completa ainda. Eu vou ler aqui para vocês. Ó. Adão significa homem. O nome Adão significa homem. O nome Sete significa apontado. O nome Enos significa mortal. Cainã, desgraça, pena, aflição. Maalalel, o santo Deus. Jered, descerá. Enoque significa ensinando. Matusalém significa sua morte trará. E Lameque significa desesperado, sem esperança. Desesperançado, sem esperança, na verdade. E Noé significa descanso. Porém, quando o pai de Noé teve Noé, o Lameque ele teve Noé, ele ainda profetizou sobre Noé, ele disse assim, ó, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Quando as pessoas leem, a maioria de nós, quando estávamos lendo a Bíblia e líamos essa profecia de Lameque sobre Noé, a gente entendia que ele já estava profetizando o dilúvio, e realmente ele estava. Só que dentro dessa profecia do dilúvio, Deus também aproveitou para fazer a profecia sobre Cristo. Que é isso? Tá? Tem o plano divino da salvação, foi escondido na genealogia. Se você reparar, eu vou até mostrar na tela aqui, eu não sei se vai ficar bom de ver, porque eu acho que fica invertido. Se você reparar, não vai dar para ver devido a muita luminosidade. Se você reparar, todo nome tem um significado. Se a gente juntar os significados, dá assim, ó, desde Adão até Noé. Lembra que significa homem, Sete significa apontado, Enos, mortal. Se você juntar só com as conexões verbais aí, ao homem está apontado uma mortal aflição. Mas o santo Deus descerá ensinando que a sua morte trará alívio e conforto aos desesperançados. E este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Você vê que Deus ele escondeu a profecia sobre a vinda de Cristo e sobre a obra de Cristo, sobre a obra da salvação, numa genealogia que demorou anos e anos para ser feita, centenas de anos para ser feita. Então, depois você pesquisa na internet, você professor, isso é interessante você trazer, eu não vou conseguir colocar o slide aqui agora, mas é interessante para você trazer para os alunos essa visão de como Deus falou na genealogia, através do significado dos nomes. Se você não sabia disso, só você jogar aí no Google profecia na genealogia de Adão, você vai achar um site falando sobre isso. Então, voltando ao assunto, Deus já sabia que enviaria Cristo. Quando nós entramos, por exemplo, na passagem do bom samaritano, também está escondido o plano da salvação. Eu quero falar sobre isso também. Em Lucas 10, se você está acompanhando a aula aí, eu peço que você abra também, Lucas 10. Olha só, o bom samaritano, muito conhecido. Essa parábola, ela foi dita porque alguém chegou, um certo homem se levantou e perguntou, acho que foi até um escriba, e disse, mestre, quem é o meu próximo? Então Jesus respondeu, ele contou a parábola do samaritano.
E disse, respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei, quando voltar. Aí Jesus faz a pergunta: qual desses era o próximo que desceu? Então, se você parar para analisar essa passagem, além de Jesus estar respondendo quem é o próximo, ensinando como amar o próximo e quem é o próximo, que o próximo não é só sentido de proximidade física, mas sim todo aquele que necessita de uma ajuda sua, esse é o seu próximo, Jesus está explicando aqui o plano da salvação. Que é isso? O plano da salvação na parábola do bom samaritano esse homem que foi espancado pelos salteadores é a raça humana, é o ser humano no geral, no plano da salvação. Esse homem que foi espancado pelos salteadores é o ser humano. O levita e o sacerdote que desciam ocasionalmente pelo caminho, e você pode reparar que a Bíblia usa essa palavra aqui, deixando meio morto. Então, eles deixaram meio morto. O pecado foi o que nos fez ficar meio mortos. É a única parte na Bíblia que você encontra a palavra meio morto, né? Ou tá morto ou não tá, mas a Bíblia, Jesus usou essa palavra meio morto. Por quê? Quando em Gênesis, Deus disse: não coma desse fruto dessa árvore, porque certamente morrerás, você ali vê que o homem comeu e não morreu. Ele comeu e não morreu, continuou andando, foi até expulso do jardim e tal, continuou trabalhando, porque Deus estava ali falando da morte espiritual. Ele morreu numa parte, mas na outra continuou vivo, continuou na carne vivo. Então, o ser humano, Jesus também usou essa alegoria de meio morto, em outras palavras, quando o discípulo chegou para ele: deixa primeiro sepultar o meu pai. E Jesus disse: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Ou seja, como é que pode? É gente que está meio morto. O ser humano, quando está sem Deus, quando está sem a presença de Deus, quando ele não é uma nova criatura diante de Deus, ele está meio morto. Está meio morto. Ele está vivendo só na carne. É um homem natural, como a Bíblia chama. E aqui na parábola do bom samaritano, ele foi deixado, ele apanhou, foi espancado pelos salteadores. Isso aqui é uma alusão ao pecado e aos espíritos maus que induziram ao pecado também. E deixado meio morto significa que ele morreu numa parte, mas na outra estava vivo, entende? Espiritualmente estava morto. Mas aí, quando a parábola do bom samaritano diz que primeiro passou o sacerdote, Jesus está fazendo uma alegoria aqui. O sacerdote, ele é uma sombra, um tipo da lei. Você vê primeiro que Deus não enviou profetas ao povo de Israel. Deus primeiro enviou a lei de Moisés. Então, o sacerdote significa que passou primeiro a lei. Primeiro passou a lei. Mas a lei não foi capaz de salvar ninguém. Ninguém conseguiu ser salvo pela lei. Inclusive, Romanos fala sobre isso. E quando depois fala que passou o levita, Jesus aqui está fazendo uma comparação dizendo que depois passaram os profetas. Você pode ver que temos o período da lei na Bíblia, e principalmente no Pentateuco. Depois entra o período, após o juízo e os reis, já entra o período dos profetas. Passaram a lei e os profetas, ou seja, passou o sacerdote e passou o levita, e não foi capaz de levantar aquele homem que estava meio morto. Assim foi a humanidade. Você repara como tem a explicação do plano da salvação. Quando vem o bom samaritano, Jesus está fazendo uma alegoria ali. O bom samaritano é um tipo dele mesmo. Quando vem um bom samaritano, significa que veio Jesus, veio alguém que não fazia parte dos judeus. Cristo, ele não veio dos judeus, Cristo veio de Deus, gerado em Deus. Então, procedência de Deus, assim como Deus. Cristo, ele veio de outra nacionalidade, de outro lugar. Não, ele não fazia parte. Samaritano
significa que ele estava à parte dos judeus. Por isso que ele se compara a um samaritano. E também eles se comparam ao samaritano porque os samaritanos não se falavam com os judeus, isso nós já sabemos. E ele está se comparando a uma ideia assim, eu sou Deus e como Deus eu não posso me relacionar livremente com o ser humano, porque o ser humano está em pecado e eu sou um Deus justo. Mas aí quando o bom samaritano vem, apesar dele não ter a obrigação de ajudar, porque Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar a raça humana, ele vem e põe azeite e vinho nas feridas, ou seja, ele coloca a unção, a graça do Espírito Santo, a palavra dele, ele nos faz uma nova criatura, sara as nossas feridas e cuida de nós. E esse azeite e vinho também faz uma analogia ao Espírito Santo e à alegria do alto, do novo nascimento, entende? Então, você vê que Cristo ele vem como bom samaritano. Ele vem, ou seja, sem a necessidade de ajudar. Quando ele leva para a hospedaria, ele está dizendo que ele está levando para um lugar de cuidado. Isso faz uma alusão à igreja. A hospedaria aqui é a igreja. E o hospedeiro, que está incluído na parábola também, é o Espírito Santo. O hospedeiro é quem ficou na hospedaria cuidando do meio morto, que agora já não é mais meio morto, já recebeu azeite e vinho. Glória a Deus por isso. Nós estávamos meio mortos como humanidade. E Cristo veio, instalou, na verdade, essa hospedaria. Ele nos levou, nos colocou na igreja, no cuidado da igreja de Deus, sobre os cuidados do Espírito Santo, esse hospedeiro que cuida de nós. E quando ele voltar, o Espírito Santo já vai ter concluído a sua obra de cuidado de nós e nos levará para si. Então, você vê que até na parábola, quando Jesus está explicando uma coisa, ele também está explicando outra. É tipo a profecia de Lameque. Quando Lameque estava profetizando sobre Noé, também sobre o dilúvio, ele também estava acrescentando na profecia que estava escondida na genealogia sobre a volta de Cristo. Então, você vê como é interessante como Deus já tinha um plano original de trazer-nos de volta para Ele. É interessante também, eu vou entrar aqui, para não dizer que eu não li a revista, já estamos com 27 minutos de aula, mas eu vou entrar aqui no tópico 1, para a gente explanar um pouquinho disso aqui, e eu prometo que a aula não vai ficar muito grande. O desenvolvimento da religião. A religião, que no latim significa religare, traz a ideia de religar algo que se rompeu. Da necessidade de Deus depois da queda, nasce então a tentativa do homem reatar o seu relacionamento com Deus. Eu frisei isso aqui também, essa parte, da necessidade de Deus depois da queda, nasce então a tentativa. Essa frase ficou meio assim difícil de entendimento, mas não é a necessidade de Deus. Deus não tem necessidade. Deus não tem necessidade. É o homem com a necessidade de Deus. É o que ele está falando aqui, mas ele falou de uma forma meio difícil de entender. Então, se alguém te perguntar aí, professor, na aula sobre isso aqui, você já vai saber que você pode começar até assim, o homem da necessidade de Deus depois da queda, nasce então a tentativa do homem reatar o seu relacionamento. Quem tem necessidade de Deus é o homem, é isso que ele está querendo dizer. E a palavra religião vem do latim religare, tem a ver com religação. A palavra religião já não se remete somente ao cristianismo, entende? É usado inclusive em outras religiões, né? Mas por que muitos falam assim, Cristo é a nossa religião? É porque Cristo, e outros falam também, Jesus não é religião. Jesus é um estilo de vida e tal. Mas sim, Jesus Cristo é religião. Ele é a verdadeira religião. A palavra é muito falado sobre religiosidade atualmente, mas a palavra religião, inclusive, está na Bíblia. Em Tiago ele fala que a verdadeira religião é amar a Deus, cuidar dos pobres, das viúvas, dos necessitados, e não se contaminar com as coisas desse mundo. Quando uma religião... Como que uma religião não é completa? Quando que uma religião não é completa, na verdade? Quando ela só faz uma dessas três coisas. Ou ela só ama a Deus, né, mas de um modo equivocado, e não cuida dos órfãos, das viúvas e tal, e não se distancia das coisas desse mundo, ou ela só se distancia das coisas desse mundo, mas não ama a Deus, nem cuida do próximo, ou ela só cuida do próximo, mas não ama a Deus, nem se deixa de contaminar com as coisas desse mundo. E isso é uma religião incompleta.
A verdadeira religião que Tiago fala é fazer essas três coisas. Essa é a verdadeira religião. Você vê, por exemplo, aí, religiões onde focam muito em ajudar o próximo, em ajudar, mas estão cheios de contaminação com as coisas desse mundo. Então, são religiões falsas, incompletas. Porque a verdadeira religião é Cristo. Cristo é a verdadeira religação. É isso que a palavra religião significa, religação. Cristo é a nossa verdadeira religação. Ele é a nossa paz com Deus. Então, você vê, por exemplo, ali, voltando ao plano original de salvação, você vê, por exemplo, ali, eu falei isso na aula passada, que Deus sabia que Adão pecou quando ele comeu daquela árvore. E você vê que Deus ele foi o primeiro missionário na Bíblia, o primeiro missionário da história. Deus já sabia que o Adão pecou, mas ele desceu lá e foi: Adão, onde estás? Essa passagem, muita gente fica: poxa, Deus não sabia que Adão pecou? Porque ele estava perguntando. Deus também não é onisciente, ele não sabia onde que Adão estava? Porque ele estava perguntando: Adão, onde estás? Mas Deus ele estava ali nos dando um sinal do que ele é. Ele é o coração amoroso e perdoador. Ele é o Deus que vai em busca do ser humano. E ele pergunta: onde estás? Numa tentativa de fazer Adão, já representando nós, a humanidade hoje, a dar a resposta correta. Eis-me aqui, Senhor. Eu pequei, eu falhei. É isso que o ser humano tem que fazer quando erra. E a raça humana no sentido geral também. E não ficar dando desculpas, como Adão já deu desculpas. Adão é completo exemplo do geral. Inclusive, ele significa homem. Já é uma alusão à raça humana no geral. Quando Deus perguntou para Adão: onde estás? Ele já estava dando indício que ele faria isso com a humanidade no geral. Quando Deus enviou Jesus Cristo e disse: aquele que olhar para ele será pendurado sobre um madeiro. E assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, aquele que olhar para ele será salvo. É o modo de Deus dizer para a humanidade. Jesus Cristo crucificado é o modo de Deus dizer para a humanidade: onde estás? Eu estou aqui de volta para me relacionar com você. E a humanidade tem que dar a resposta correta. Não só a resposta correta, como a gente viu em Oséias 6 agora há pouco, que não adianta só palavras bonitas, um arrependimento bem elaborado e não dar continuidade, ser como o orvalho da manhã que cedo passa, com o calor do dia. Então, Deus, o plano original de Deus da salvação foi erguer para si uma nação que daria exemplo para ele, exemplo que serviria a ele. Só que Deus já sabia que essa nação não seria. O propósito de Deus ali, Deus deu a chance, na verdade, de Israel ser como um missionário que vai em busca dos povos perdidos. Israel ser o povo onde olhariam para Israel e desejariam o Deus de Israel. Só que Israel não serviu a Deus direito. Como Deus já sabia disso. Ele sabia que a lei e os profetas não seriam suficientes para mudar e converter o ser humano de completo. Israel não deu conta disso. Então, Deus ele usou de uma estratégia incrível. Ele enviou o Messias que foi prometido, que foi predito, que o povo de Israel conhecia que viria o Messias. Só que ele veio em humildade, não um rei cheio de poder e grande glória, como Israel esperava. Porque também foi prometido que Cristo viria com poder e grande glória. Só que eles não entendiam, não entendem até hoje, que serão duas vindas. A primeira para ser crucificado e a segunda para vir com poder e grande glória para dominar sobre a terra. Principalmente o início desse domínio é o milênio. Então, o plano de Deus era que Israel fosse como um missionário para as nações em volta. Mas Deus já sabia, desculpa, eu quero corrigir, não era o plano de Deus. A chance de Deus era que Israel fosse um missionário para as nações em volta. Mas Deus sabia que ele não conseguiria. O plano geral de Deus era salvar toda a humanidade através de Cristo, e não somente de Israel. Entende? Quando Deus enviou a Cristo da forma que enviou, a Bíblia fala, e muitos não sabem disso, que o povo de Israel não acreditou em Cristo e até hoje não crê. Não é porque eles estão enganados e tal, não. A Bíblia fala em Romanos que Deus endureceu o entendimento deles. Deus fez isso. Foi Deus que endureceu o entendimento do povo de Israel para não entender a mensagem da cruz. Entende? Porque Deus queria, através do endurecimento deles, fazer com que nós, gentios, fôssemos salvos.
E é nessa que Paulo usa aquela famosa alegoria. Se tu que é jambuzeiro é implantado, brabo, implantado na videira, não se cuidar, Deus pode te cortar também, porque Deus não poupou nenhum ramos naturais. É o que Deus está dizendo. Paulo estava falando assim, se você que não era originário da salvação, você que não era do povo de Israel, o povo escolhido de Deus, não se cuidar, Deus te corta também. Por que ele te corta também? Porque ele cortou o próprio povo dele, entendeu? Deus não poupou nem os ramos naturais, é essa frase que Paulo usa, entende? Então, quando você ficar achando, agora tem muito crente aí atual, chamada geração dos crentes mimimi, né? Crente atual que, Deus não me deu isso, Deus não me fez aquilo, e aquilo outro, e quer se revoltar contra Deus, e eu vou virar ateu, e tal. E muitos entram por esse caminho por não entender que tem que temer, porque se Deus não poupou nem o povo de Israel, ele vai poupar nós que somos gentios, não fomos o povo original escolhido por ele, entendeu? E até hoje o povo de Israel está encerrado embaixo da desobediência por Deus, está fechado os seus olhos espirituais, porque para não entender a mensagem da cruz de Cristo, não entender a vinda do Messias, para que nós tivéssemos chance. Ai de nós, se quando Pilatos perguntou, soltemos a Cristo, devo soltar a Cristo ou Barrabás? Ai de nós se eles gritassem, solte o Cristo, entende? Ai de nós, mas veio de Deus esse endurecimento da parte deles, do coração deles. Isso está escondido no plano da salvação, para que nós agora, através do nosso contato com Deus, possamos gerar ciúmes no povo de Israel, para que todos sejam salvos. Agora Deus tem um plano de salvação geral. Isso eu não estou falando de mim mesmo, isso está em Romanos, e é nessa parte, nesse entendimento, quando Paulo chega nesse caminho desse entendimento, é que ele exclama aquele famoso hino de adoração, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. E ele continua, quem primeiro deu a ele, após entender esse plano de salvação, como Deus endureceu eles, usou a lei para endurecer o coração deles e fazê-los cair na consciência do pecado, para chegar até nós. Porque a lei, inclusive Paulo fala isso mais uma vez, a lei ela veio para nos mostrar o pecado, ela não tem capacidade de salvar, a menos que alguém cumpra toda a lei. Mas inclusive tem uma cláusula lá nessa lei, né, que se você errar em uma coisa, você é culpado de todas. Então, Paulo fala, pela lei ninguém pode ser salvo. Ninguém pode ser salvo. A lei ela vem para mostrar o pecado. Inclusive, é nessa parte também que Paulo fala que a letra mata, mas o espírito vivifica. Muitos crentes aí, santarrões, né, do reteté, ficam achando que essa letra é o muito estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Desde onde já se viu que muito estudar a palavra de Deus vai matar alguém, entende? Paulo não estava falando do estudar a palavra de Deus, Paulo estava falando que a letra da lei, o tentar viver sobre os mandamentos de Moisés, mata, não gera vida. Pelo contrário, aí ele explana, a lei de Moisés, os mandamentos, tanto a lei cerimonial quanto a lei sacrificial, e a lei moral e a lei sacrificial, cerimonial, essas duas leis, inclusive são duas leis, né? Elas vieram para nos mostrar, principalmente a lei moral, para nos mostrar o nosso pecado. Porque ele fala, onde não há lei, não há pecado. Quando não havia lei, não tinha pecado. Entende? Onde não há lei, não há pecado. E isso não é eu que estou falando, isso está escrito na Bíblia. Onde não há conhecimento da lei, não há pecado. Está escrito na Bíblia, interprete você como quiser, está escrito na Bíblia. Entendeu? Onde não há lei, não há pecado. Quando não tinha conhecimento da lei, não era imputado pecado. E isso é um versículo também. Estou citando um versículo, não estou falando de mim mesmo. Então, como quando você diz, por exemplo, para uma criança, não toque na tomada. Se ela ir tocar na tomada e tomar um choque, ela errou, ela pecou nesse sentido. Por quê? Porque ela ouviu de você dizendo para não fazer, então ela desobedeceu. Onde não havia uma ordem, não haveria desobediência. Mesmo que ela fosse lá e tocasse, mas não havia ordem, não tinha como ter desobediência. Só é possível ter uma desobediência
tiver uma ordem. E outro detalhe que Paulo também fala é que a lei gera em nós a vontade do pecado. E isso não é eu que estou falando, é Paulo que falou. Voltando ao exemplo da criança e a tomada, às vezes uma criança nunca se preocupou em botar o dedo na tomada, mas se você falar para ela, virar e falar para ela, não coloque o dedo na tomada, ela vai ficar curiosa. Por que eu não devo colocar o dedo na tomada? Eu vou lá e vou colocar. Vai na teimosia, vai na curiosidade, teima e toma um choque. Você está entendendo? É isso que a lei fez. A lei, ela nos trouxe a consciência do pecado e a vontade de pecar. E isso não é a ideia da minha cabeça. Está escrito em Romanos. Esse entendimento... Você quer entender o plano da salvação com maestria, no geral, estude Romanos, do começo ao fim. Ele é o livro que trata do plano da salvação no geral. Entende? Trata com explicações. Tanto nessa questão de lei, quanto questão de graça, quanto questão de endurecimento, quanto questão de coração aberto para enxergar o Cristo crucificado. Inclusive, Romanos 9 é um texto muito conhecido aí, é muito usado em debates, onde diz sobre arminianismo, calvinismo, que, para você que não conhece os termos, onde diz sobre predestinação ou não, entende? Porque Romanos 9, quando você lê Romanos 9, ele é muito enfático em dizer que existe predestinação. Que isso? Existe predestinação? Então eu vou para a presbiteriana, sei lá. Eu não estou aqui dizendo, pessoal, que a presbiteriana está errada, tá? O que eu estou dizendo é que muita gente lê esses textos que tratam da predestinação e afirmam e creem, como os presbiterianos, que existe predestinação e que todo mundo é predestinado. E muita gente lê os textos, que tem textos também que provam que não tem predestinação, e as pessoas lêem aquele texto e acreditam que não existe predestinação. E esse debate nunca acaba no meio dos teólogos, porque é difícil, e eu já vi alguns teólogos falando sobre isso também, poucos, mas é difícil ver um que tem um entendimento completo. Qual que é o entendimento completo? O entendimento completo é que Deus, ele predestina sim, mas predestina só alguns. É o que Paulo fala em Romanos 9. Existe vaso que é para ira, e esse vaso criado para ira é o vaso que foi predestinado. Inclusive, Romanos 9 trata do caso de Faraó, que Deus disse, vai Moisés, porque eu endurecerei o coração de Faraó, para que ele não creia, mesmo vendo todos aqueles sinais, todas aquelas 10 pragas. Então, existe predestinação? Existe, mas não é com todo mundo. É isso que a Bíblia trata e muita gente não entende. E existe possibilidade de perder a salvação? Existe, foi o que eu citei antes. Se tu que é oliveira brava e foi enxertada na oliveira verdadeira, tome cuidado, porque se Deus não poupou nem os ramos naturais, ele vai poupar você se não andar na linha. Tá entendendo? É assim que funciona. Predestinação não é para todo mundo, é só para os vasos de ira. Tem gente que é predestinado para vaso de ira, como o anticristo, como o Faraó, que mesmo vendo todos aqueles sinais não se converteu e morreu afogado no Mar Vermelho, quando Deus abriu as águas. Então você vê que existe predestinação, mas não é para todo mundo, e muita gente não entende isso. Voltando ao assunto do plano, da necessidade, do título da lição, da necessidade de reconexão do ser humano com Deus, nós podemos perceber que Deus ele sempre provê o caminho de volta. Deus sempre fala, sempre provê o caminho. Inclusive tem um texto em Hebreus, eu não vou lembrar aqui agora, eu acho, de cabeça, que ele começa assim, ó, havendo Deus falado muitas vezes anteriormente e de muitas maneiras, você vê que esse texto já deixa claro que Deus ele não se atém a uma forma só de falar. Isso é conhecido, muita gente entende isso, que não é necessário, a gente não pode colocar Deus numa caixinha. Deus, eu me converti porque alguém me entregou um folheto ou falou de Deus para mim. Nem sempre vai ser assim. Hebreus 1, versículo 1, no começo da carta começa assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Você vê, ele já começa falando que Deus falava muitas vezes e de muitas maneiras. E é assim até hoje. Deus fala com a gente de várias formas, de várias maneiras. E você, por exemplo, que pode estar desviado da palavra de Deus e está vendo essa aula, você nem sabe por que está vendo essa aula, mas você está vendo essa aula, você quer entender.
sabe que Deus está falando com você e você está entendendo que Deus fala de muitas maneiras e Ele está falando de uma forma específica com você e você não quer voltar, você está endurecendo seu coração, entende? Você está endurecendo seu coração. Deus agora Ele fala principalmente através do Filho que nos ama, que cuida das nossas feridas, que põe azeite e vinho nas nossas feridas, que cuida de nós, que nos entrega a hospedaria, que nos leva de volta à hospedaria, que é a igreja, que nos entrega aos cuidados do hospedeiro, que é o Espírito Santo, ao dono dessa hospedaria. Entende? Mas é necessário você aceitar, porque aquele homem estava caído na beira do caminho, meio morto, mas provavelmente ele ainda tinha consciência, porque meio morto podia ser que tivesse desmaiado, e hora ou outra acordou, falou com ele, por que você que é samaritano está cuidando de mim que sou judeu? Entendeu? De qualquer forma, nós entendemos que ele pode ter aceitado o cuidado. É sua e minha responsabilidade aceitar o cuidado do bom samaritano. É sua e minha responsabilidade aceitar o que ele está falando de muitas formas e de muitas maneiras e muitas vezes conosco. Ele está falando e às vezes a gente não aceita o tratar e o cuidado dele. A gente não aceita, porque a hospedaria não é boa, está cheio de gente errada lá dentro. Porque a hospedaria é assim, assado, porque fulano olhou e falou mal de mim, olhou feio para mim. A gente coloca, quando a gente quer se desviar, você pode reparar, a pessoa quando quer se desviar, ela faz como Adão, ela coloca a culpa nos outros. Como Adão colocou a culpa na mulher e a mulher colocou a culpa na servente. A pessoa, o crente, quando está se desviando, e o desviado, ele sempre transfere a culpa para os outros. Ele fala, também na igreja é assim, o pastor faz assim. Mas tem gente lá que faz pior do que eu estou pecando mas tem gente fazendo pior. Desde quando um pecado pior vai te justificar do seu menor? Mas eu sei que não justifica. E se não justifica, não te deixa justo diante de Deus da mesma forma. Entende? E é muito dito, não tem pecadinho e pecadão e tal. Eu quero dizer que existe pecadinho e pecadão sim, tá? Existe pecadinho e pecadão. Quando o povo de Israel pecou diante de Deus, e Deus ele disse, Moisés, eu vou fazer outro povo a partir de você. Vou fazer outro povo a partir de você. E muita gente diz ali que Deus abriria a mão da promessa. Abraão não abriria, porque Moisés era hebreu, então ele continuaria sendo povo hebreu se Deus fizesse do povo a partir de Moisés. Mas aí, quando Moisés vai orar, ele fala por 2 vezes, esse povo, Deus, cometeu grande pecado, perdoa eles, porque pecado grande cometeram. Ele fala de 2 formas, grande pecado e pecado grande. Pode olhar o texto, eu acho que é Êxodo 32, se eu não me engano. Então você vê que existe pecado grande pecado, e automaticamente existe pecado pequeno. Inclusive, João fala que existe pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Mas quem comete o pecado para a morte, ele não consegue se arrepender, porque é entendido como se fosse a blasfêmia do Espírito Santo, contra o Espírito Santo. E quando você blasfema... como é que eu sei que eu não blasfemei contra o Espírito Santo? Você sabe porque você está arrependido, está com medo, está com temor. Porque quem produz o medo e o temor e o arrependimento de você é o Espírito Santo. Você ainda tem isso dentro de você, só de você fazer essa pergunta, como é que eu sei que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Só de você fazer essa pergunta já mostra que você não blasfemou, entende? Porque quem blasfema com o Espírito Santo vira um ateu. Ele não acredita nem que exista mais Deus, nem Espírito Santo, nem nada. Quem blasfema contra o Espírito Santo, ele é impossível de se arrepender, porque o arrependimento não é algo natural. O arrependimento é produzido pelo Espírito dentro de nós. Entende? Então se eu não estou me arrependendo é culpa do Espírito Santo? Não, é porque você não deixou o Espírito Santo produzir esse arrependimento. Também tem a participação do homem. E no plano geral, o título da lição, a necessidade da reconexão entre o ser humano e o seu Criador, esse título mostra que tem 2 lados essa reconexão. É o ser humano e o seu Criador. Tem 2 lados. Tem a busca divina, tem o provimento divino do caminho, e tem a resposta do ser humano a esse provimento divino do caminho, da reconexão. Cristo é a nossa paz com Deus, mas nós temos que aceitar a Cristo, tem que crer nele como o único suficiente Salvador. Então, eu quero ler aqui também no 1.1, tá, pessoal? Eu não vou até o 3, tá? Ele ainda está no 1.1, então vai durar quantas horas essa aula? Não, eu não vou até o 3, não se preocupe. Acesso negado. De todas as consequências do primeiro pecado do homem, a pior delas, com certeza, foi a ruptura da comunhão com Deus. O relacionamento foi rompido e a intimidade
de antes se perdeu. O jardim ao qual Deus passeava pela viração do dia tem agora seu acesso negado e sua entrada vigiada por querubins e guardiões. A mensagem é clara, o acesso a Deus não era mais livre. Mesmo assim, vemos ao longo da história da humanidade que o ser humano, criado para Deus, continuou procurando reconectar-se com o Criador. Isso aqui a gente pode fazer uma alusão a Enos, por exemplo, que começou a cultuar a Deus. Também a Abel, que foi morto por Caim, que você vê que Adão ele passou essa necessidade dos filhos dele oferecerem sacrifício a Deus. Mas já no começo ali do primeiro sacrifício a Deus, que a raça humana faz após a queda, a gente já vê Deus nos ensinando, o Gênesis nos ensinando uma lição. Que o interessante para Deus não é o sacrificar, e sim o agradar a Deus através da fé e da obediência. Por que fé e obediência? Porque a Bíblia fala que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Primeiro ele fala de Caim, depois da oferta. Então o problema não foi a oferta de Caim, o problema foi Caim. Entende? O problema foi Caim que chegou com o coração sujo, e de Caim das suas obras, né? Porque as suas obras, e em outro momento fala, acho que é no Novo Testamento que fala que Caim matou Abel porque as suas obras eram más, entendeu? As obras de Abel eram boas e de Caim eram más. Então, tem a ver com obediência. Oferecer sacrifícios a Deus tem que ser diante de obediência e de sinceridade, de fé, para que Deus se agrade primeiro de você, depois do seu sacrifício. É o famoso ensinamento de Jesus: quando fores fazer uma oferta diante de Deus, se tiver alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferta ali no pé do altar, vai, conserta o teu irmão, vem, volta depois e entrega a sua oferta. Entende? Então primeiro Deus tem que se agradar de você, depois do sacrifício, do serviço que você está prestando para Deus. Nós vemos, por exemplo, que um dos tópicos da lição passada, das coisas alienados de Deus, né, as coisas que o ser humano se alienou quando pecou, ele perdeu a pureza. O ser humano perdeu a pureza. Na revista usava até o exemplo de quando ele olhou para Eva e Eva olhou, eles conheceram, souberam que estavam nus e sentiram vergonha. Ou seja, ali eles perderam a pureza. Mas essa pureza não é só no sentido sexual. Não é só no sentido sexual. A pureza que o ser humano perde no olhar é no sentido geral, principalmente na questão de enxergar o próximo como um próximo semelhante. Jesus disse, por exemplo, se os teus olhos forem bons, haverá luz em todo o seu corpo. Mas se seus olhos forem maus, quão grandes trevas serão tais trevas no seu corpo. Jesus está falando ali não no sentido de visão humana, de olhos. Jesus está falando ali na forma que você enxerga o teu próximo. Se você enxerga o teu próximo com bons olhos, enxerga a vida, enxerga Deus, enxerga as coisas com bons olhos, terá luz no seu corpo. Principalmente a luz da palavra de Deus. Agora, você enxerga com olhos maus, o que são olhos maus? Com o sentido de ganância, com o sentido de inveja, toda forma ruim que você possa enxergar o seu ser humano, com o sentido de vingança, com o sentido de usar, de dominar o próximo para obter lucro próprio. Você vê, por exemplo, naquela passagem quando Jesus foi curar um cego, e ele impôs as mãos sobre o cego, e ele orou e disse, seja curado, e abre os olhos. Quando aquele cego abriu os olhos, está em Lucas isso, não lembro o número agora, quando aquele cego abriu os olhos, ele disse, eu enxergo os homens como árvores. Ou seja, estava como árvores. E é interessante que ele usou esse exemplo. O que é uma árvore? Volte ao Jardim do Éden, por exemplo. Uma árvore era algo que o ser humano usava para obter o lucro próprio. Usava para tirar frutos dela, para tirar sombra dela. Raramente o ser humano usa uma árvore para abençoar a árvore. Entende? A árvore é uma coisa que você só tira dela, praticamente. Então, principalmente a árvore silvestre, na natureza, né? Então, você vê, quando ele diz, eu enxergo homens como árvores, ele está ali fazendo uma alusão do homem que só recebeu a imposição de mãos. Entende? Imposição de mãos é uma alusão à unção, à consagração de ministério, para trabalhar na obra de Deus. Então, quando você está na obra de Deus, mas você só recebeu uma imposição de mãos, você vai enxergar homens como árvores. Mas aí Jesus impôs as mãos nele pela segunda vez e disse, agora você olha primeiro para cima.
olha primeiro para cima e depois você olha para os outros. Então, quando você recebe a imposição de mãos, mas se o seu coração está primeiramente fixado nas coisas do alto, você não enxerga os seres humanos como árvores, com o intuito de obter lucro, de se dar bem em cima dos outros, e etc. e tal. Quando você olha, tem um coração voltado para cima, você enxerga o ser humano como verdadeiro ser humano, como o seu próximo, semelhante a ti. Então você vê, por exemplo, que quando alguém é consagrado a um ministério, recebe a imposição de mãos, sem ter o coração nas coisas do alto, ele tende a querer engordar com a gordura das ovelhas, entendeu? Do rebanho. Ele tende a querer só tirar fruto das árvores, ele enxerga o seu semelhante, os seus conservos, os seus irmãos, como uma forma de tirar lucro, seja financeiro, e etc., regalias e etc. e tal. E isso acontece muito no meio evangélico, a gente sabe disso. E acontece em outros meios também, e até em outras coisas. Às vezes a pessoa tem uma autoridade espiritual mesmo não sendo um cristão, alguma coisa para ser uma autoridade no Brasil, ou um político, ou alguma coisa assim, e ele só enxerga os seres humanos como árvores. Não tem nenhum tipo de empatia e de reconhecimento de imagem e semelhança de Deus. Então esse é o perigo de você querer ter a imposição de mãos, a consagração, a unção, que isso aqui a imposição de mãos significa, sem antes ter o coração voltado para as coisas do alto. Entende? Você vai enxergar as pessoas não com o intuito de servir, mas sim com o intuito de tirar. E eu quero vir aqui no tópico 1.2. Sinais de misericórdia. O casal foi lançado fora do jardim, mas o Senhor Deus, com cuidado, misericórdia e graça, continuou se revelando, interagindo com a humanidade por diversos meios. Eva entendeu que Deus ter lhe dado um filho depois do pecado era sinal de favor e interesse de Deus e esperança para a humanidade. Adão e Eva ensinam a seus filhos sobre o dever de adorá-lo. Cada qual trouxe o que parece ser a sua primeira oferta a Deus, dando assim sinais de reconexão do homem com Deus. Porém, a Escritura diz que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então, eu já falei sobre isso aqui. Eu quero falar aqui sobre o tópico 2.3. Tempo de renovação. No tópico 2.3 dessa lição diz assim: Enoque, antes de ser tomado para Deus, gerou o avô daquele que seria usado por Deus para preservar a humanidade da completa extinção. Noé, nos tempos de Noé, o quadro da humanidade só piorava. Temos uma sociedade que poderia ser dividida entre filhos dos homens, linhagem ímpia de Caim, e filhos de Deus, linhagem piedosa de Sete. Porém, esta última a linhagem piedosa de Sete, começa a se misturar com a primeira, multiplicando assim com o mundo a impiedade. Lameque profetiza o nascimento de Noé, traria consolo à terra amaldiçoada em Adão. O consolo pode significar a destruição das cidades com dilúvio, trazendo consolo ao solo, como a própria limitação da maldade, como o encurtamento da vida após o dilúvio. Aqui é interessante a gente ver que seguiram duas linhagens após a queda, a de Caim e a de Sete, né? A linhagem de Sete foi a linhagem que serviu a Deus, inclusive está essa aí a profecia na genealogia, a profecia da vinda de Jesus na genealogia. Essa linhagem de Sete foi a linhagem filha de Deus, que serviu a Deus. Mas você vê que antes de Noé, o negócio começou a ficar estranho. A humanidade começou a entrar num nível de pecado muito, muito forte. Muito forte. Apesar de haver muito desenvolvimento científico e tal, porque o fato de Deus estar dando graça de desenvolvimento, de riqueza, de abundância e ciência para a humanidade, não significa que Deus está aprovando os atos da humanidade, né? É algo interessante também se você olhar os estudiosos históricos, os paleontólogos, por exemplo. Como é que você sabe que uma sociedade, antes uma catástrofe, era bem desenvolvida? Por quê? Imagine que hoje haja uma catástrofe mundial. Com o conhecimento que a humanidade tem hoje, após essa catástrofe, os poucos que restarem na Terra ainda vão conseguir fazer um machado, vão conseguir fazer uma espada. Em poucos anos depois vão conseguir gerar eletricidade, dominar o fogo, porque a gente já tem até
escrita, né? A gente vai conseguir reaver a escrita, porque esse conhecimento já é o conhecimento popular, o que é acessível a todo mundo. A gente não vai conseguir criar um celular ou um carro, porque ainda não vai ter essa tecnologia, mas existe o conhecimento que é o geral, que a gente consegue fazer, nós os normais conseguimos fazer, os não cientistas, né? E por que você sabe que antes de Noé a ciência era muito alta? Porque após o dilúvio foi encontrado ferramentas bem avançadas, entende? Se existiram ferramentas bem avançadas, datadas logo após o dilúvio, pouquíssimos anos após o dilúvio, significa que antes do dilúvio a ciência estava muito mais avançada que aquilo, entendeu? O que sobra no conhecimento popular e consegue ser feito após uma catástrofe, mostra que antes havia muito mais, entende? Então, resumindo, qual foi o problema daquela humanidade pré-diluviana? O problema foi a mistura. O povo de Sete, que eram os filhos de Deus, começaram a se misturar com o povo de Caim. A mistura é o famoso versículo citado que as más conversações corrompem os bons costumes. A mistura sempre gera pecado. A mistura sempre gera o pecado. Inclusive, santidade significa separação, né? Então, nós vemos, por exemplo, que quando o povo, se você for estudar, muita gente não sabe disso também, quando o povo saiu do deserto, que Moisés libertou o povo do deserto, saiu junto com o povo do deserto o chamado populacho, que era um povo misturado de outras nacionalidades que também eram escravas do Egito, né? Saiu um povo, não saiu só hebreu do Egito, não saiu só hebreu, teve gente que saiu na bainha da saia ali, né? na xepa. Ele saiu junto, ele saiu no rebanho. E esse povo é chamado povo popular. Inclusive os estudiosos acreditam que esse povo foi responsável por muito dos pecados do povo de Israel no deserto. Inclusive, esse povo, alguns estudiosos acreditam que eles foram responsáveis por muitos inícios de murmuração no deserto. Isso, pessoal, eu não consigo citar aqui para vocês versículos, tá? Então, não encare como uma verdade. A verdade é só a palavra de Deus, é a plena verdade. E a menos que esses dados históricos sejam comprovados, né? Então, isso é especulação também, em parte. Em parte é especulação. Então, o que eu quero dizer? A mistura, ela sempre gera problema. Ela sempre vai nos afastar de Deus, porque vai nos gerar corrompimento diante de Deus. E no tópico 3, para terminar, já deu aí mais de uma hora de aula, no tópico 3 diz assim, um novo começo com Deus. A tentativa do homem religar a Deus não pode ser bem sucedida sem que antes haja uma iniciativa divina. Deus mesmo precisa prover os caminhos de volta para ele. 3.1. As marteladas da longanimidade. Enquanto toda a humanidade se desvia de Deus e se entregava à impiedade, Noé surgiu com os caminhos do seu avô Enoque e andava com Deus. Ele não foi tomado para Deus como foi Enoque, mas foi preservado por Deus do dilúvio, junto com a sua família. Noé foi a única voz sensata no mundo perdido e cego pelo pecado. Foi considerado o pregador da justiça de Deus, não em uma civilização injusta, mas em um mundo de injustiça. O longo tempo da construção da arca, unido às marteladas de Noé, nas madeiras da arca, consistia em uma pregação da longanimidade de Deus, em dar aos homens a chance de se arrependerem. Então, nós vemos aí ainda assim não creram nele. Nós vemos aí esse tópico mostrando como Deus sempre dá um tempo para a gente se arrepender. Além dele prover o caminho, ele tem a longanimidade, ele dá um tempo. Isso vale também na questão de... É muito usado aquele exemplo que Deus vai dando corda, né? Vai dando corda, até que um momento essa corda estica e trava e a gente toma um tombo, né? Então, é muito usado também, vale a gente prestar atenção,
que Deus, às vezes, ele deixa a gente manifestar certas coisas que estão no nosso coração devido à longanimidade. Por exemplo, você casado, você começa a ter uma admiração sobre uma mulher específica. E ali você vai pensando, vai admirando, vai remoendo aquilo ali no seu coração, vai crescendo aquilo no seu coração, você sendo crente, tendo o Espírito Santo de Deus. Quando chega um tempo, Deus vai dando longanimidade, vai dando corda, e vai falando com você de muitas maneiras, de muitas vezes, de muitas formas. E você não quer se arrepender, não quer coisa. Deus, às vezes, permite a corda esticar para você cair. O que eu quero falar? E às vezes ele cria esse esticamento de corda. Como assim? Às vezes Deus permite e ele até cria uma situação para pôr à prova se você vai manifestar aquilo que está no seu coração. Quando ele já deu chance, e você não quer ouvir, Deus às vezes ele cria uma situação para você manifestar o que estava no seu coração. A gente vê exemplos disso na Bíblia. Que Deus ele foi paciente, até fazer aquilo ali, se irritar com aquilo ali e promover algo para aquilo ali explodir e acontecer mesmo, porque Deus ele tem um limite também. Inclusive, essa questão da paciência de Deus em Apocalipse é até usado como uma taça da ira de Deus que vai se enchendo até transbordar. Então, o que eu quero dizer aqui? Quando você sentir que há uma necessidade de reconexão entre você e Deus, não negue o chamado de Deus, não abra mão de se arrepender. Como eu disse na outra aula, o arrependimento ele é lamentar-se o suficiente para mudar de atitude. Arrependimento não é só remorso, tristeza. O verdadeiro arrependimento é se lamentar o suficiente para decidir mudar de atitude, entende? E isso também vale para coisas do coração. Quando você se arrepende de verdade, você tira as coisas do seu coração que porventura lá no futuro iam te dar uma queda. Porque é assim que funciona. Então, para terminar, tópico 3.2. A adoração após o dilúvio. Eu quero ler aqui o tópico 3.3, melhor, para terminar. A fé como um novo caminho para Deus. De Noé nasceu Sem, e de Sem descendeu o grande patriarca Abraão. O nascimento de Abraão marcaria um novo rumo para a relação do homem com Deus. As maiores bênçãos prometidas à humanidade seriam dadas a Abraão. A esperança se renova porque finalmente uma nação, e não apenas alguns indivíduos, seriam reconectados à comunhão com Deus por meio de suas promessas e caminhos. Abraão, séculos depois, seria identificado como o pai de todos os que creem. Romanos 4:11. Deus se revelou a Abraão, o chamou, lhe deu ordens e promessas. Abraão creu e obedeceu. Um verdadeiro exemplo para nós hoje, mas o justo viverá da fé. Fé não apenas no momento da conversão, mas fé em todo o tempo ao longo da jornada, assim como foi com Abraão. Deus é fiel à sua palavra e cumprirá os seus propósitos. E eu quero deixar aqui também um significado aí para vocês, que no tópico 2.3, que eu ia ler e não li, ele tem uma palavra aí, ó, no final do tópico, que diz caudal. Caudal, mas isso não parou o caudal do pecado. Caudal, se algum aluno aí te perguntar, professor, significa que é algo que jorra com abundância, né? Então, para a gente ler a conclusão, a religião é a tentativa do homem de se aproximar de Deus. A redenção é a iniciativa de Deus em trazer o homem novamente para um relacionamento consigo. Então, se você gostou dessa aula aí, curte o vídeo, se inscreva no canal, que já é a segunda aula que eu coloco, e permaneça aí assim, em nome de Jesus. E deixa seu comentário aí, porque quando você comenta, o YouTube entende que o vídeo foi relevante, o vídeo foi bom. Então, qualquer comentário aí, você comenta alguma coisa, por mais simples que seja, a fim de promover esse vídeo, porque os comentários ajudam nisso. Então, valeu, pessoal.
peço que orem, porque uma aula não é só explanar as Escrituras, e sim transmitir a palavra de Deus. E a palavra de Deus deve ser transmitida com graça, com amor e com unção. E a unção vem através da oração, do jejum, vem através da busca, da conexão e da separação dos pecados desse mundo. Então, que Deus possa os abençoar, abrir a mente e que a aula de vocês seja uma excelente aula. Valeu, pessoal!